Olá turma, tudo bem? Vamos aí dar um início à resolução de um exercício que fala sobre superlargura, ok? É um exercício complementar da lista de exercícios que vocês têm aí em mãos, certo? Então essa questão aí é uma questão simples, né, de aplicação de fórmula, porém é necessário que vocês tenham algumas informações específicas, beleza? Então, calcular a superlargura a ser acrescentada no trecho curvo de uma pista de 4 faixas, sendo dados os seguintes elementos de projeto: o raio da curva no trecho circular R igual a 250 metros, velocidade de projeto V igual a 80 km por hora. Para a pista de referência, tem-se que a largura das faixas de tráfego na tangente é 3,5 metros. Veículos de projeto com as características: largura do veículo L igual a 2,60 metros. Distância entre eixos E igual a 6 metros. Distância entre a frente e o eixo dianteiro F igual a 1 metro. Essa distância entre a frente do veículo e o eixo dianteiro também pode ser chamado de balanço dianteiro. Então isso aqui também pode ser chamado de balanço dianteiro, certo? Observem comigo o seguinte: a faixa de tráfego ela é dada 3,50 metros, ou seja, significa que a largura básica da pista de referência, no caso para duas faixas, LB igual a 3,50 vezes 2, certo? Então eu posso admitir logo aqui, que a largura básica LB é igual a 7 metros. Então guardem isso aí, LB igual a 7 metros, que é a largura básica que a gente precisa para nossos cálculos, ok? Então, tendo esse LB igual a 7 metros, entramos na tabela. Lembra daquela tabela do que fala sobre o coeficiente longitudinal da pista, chamado de GL. Entrando na tabela. Então, entrando na tabela, para LB igual a 7, eu vou ter um GL igual a 90. GL igual a 90. Ok? Lembrando a vocês que o GL é chamada de folga lateral, né? Então esse GL é a nossa folga lateral. Ok? Então, visto isso, né? Tendo aí as nossas características principais da rodovia, vamos aí para a resolução desse. Então, admitindo-se a fórmula geral para o cálculo da superlargura, que é expressa pela seguinte equação, nessa equaçãozinha que a gente já conhece aí, né? Bastante comprida, né? Mas que já temos alguns parâmetros aí conhecidos, onde S é a superlargura, GL é a folga lateral do veículo em movimento e LB é a largura básica
da pista em tangente. Também foram definidos na questão o L, E, F, V e o R. Então temos todas as informações possíveis aí para estarmos desenvolvendo essa questão, né? Então podemos dividir essa equação aí em três partes, né? Já que ela é tão comprida, vamos dividir ela em três partes. Vamos pegar essa parte, resolver, depois essa parte, depois aquela parte, depois a gente une as três. Então, a primeira parte, que é essa aqui, nós vamos ter 2 vezes o L vezes L mais E ao quadrado dividido por 2R dividido por 2R mais GL. Então calculemos essa parte aqui, né? Que vai ser igual a 2 vezes L, que é o comprimento do veículo, eixo a eixo, 2,60, valor estipulado na questão. E que também foi dado na questão, que equivale, né, à distância entre os eixos do veículo, que vale 6 metros, que vale 6 metros, vou substituir aqui, 6 ao quadrado, dividido por 2 vezes R, que também foi dado, 250, mais GL. GL também, né, foi dado, e aí tem um valor encontrado na tabela, valor tabelado 0,90. Ok? Então, realizando aqui esses cálculos, nós temos um valor aí de 7,194. 7,144. 7,144 metros. A parte 2, que corresponde a essa partezinha aqui, nós temos a raiz de E ao quadrado mais F, que multiplica F mais 2E. Então essa partezinha aqui vai ficar raiz de R ao quadrado, 250 ao quadrado, mais F, também foi um valor dado, esse valor F, né, a gente sabe aí que é a largura correspondente, né, aquela largura correspondente ao valor de F, que é a distância entre a frente do veículo e o eixo dianteiro, né, chamado também de balanço dianteiro, esse F, que é também chamado de balanço dianteiro, e vale aí 1, certo? Então vamos lá, substituir F igual a 1, que multiplica 1 mais 2 vezes
2 vezes E. 2 vezes E. Esse valor vai dar aí 250,66 metros. É importante deixar sempre duas casas decimais aí, para no final a gente fazer a aproximação. E finalmente a terceira parte correspondente aí da equação, que é R mais B dividido por 10 raiz de R menos o LB. O R nós temos 250. V também foi dado, que a velocidade de projeto foi 80 km por hora, dividido por 10 vezes a raiz de R menos o LB. O LB a gente já determinou e sabe que vale 7, no caso 7 metros, ok? Fazendo essas continhas aqui, eu vou ter aí 256,49. 256,49 metros. Então, juntando todas essas frações, né? Então, S vai ser igual a essa primeira fração, 7,144, mais essa segunda fração, 250,66, e essa última fração, que é menos, né? Menos essa última fração, que é 256,49. Logo, o valor de S, né? 7,144 mais 250,66 menos, só corrigindo aqui, é 250,06. 250,06 menos, isso vai dar aí em torno de 0,68 metros. Então o valor da super largura, isso para uma faixa, a super largura é 0,8 metros. Como temos 4 faixas, aí temos aí uma expressão a saber, né? Então logo como temos 4 faixas, utilizamos a seguinte expressão: a super largura associada a 4 faixas é igual a 1,5 vezes o valor de S que a gente achou. Então a super largura S' vai ser 1,5 vezes o valor de S que a gente achou. Então esse valor S' vai ser 1,5 vezes 0,68. Esse S', vou colocar aqui do lado, porque aqui fica muito de ver. Esse S' vai dar aí, né, aproximadamente igual a 1. Aproximadamente igual a 1 metro. Então, a nossa super largura calculada para 4 faixas, né, vai dar aproximadamente igual a 1 metro. 1 metro é uma medida execuível em campo, né? Então,
o valor tá tranquilo aí, ok? Vamos aí para uma próxima questão envolvendo super largura. Então vamos prosseguir aí com mais uma questão, né? Mais um exemplo aí de aplicação da super largura em rodovias, certo? Então pede-se calcular a super largura para uma curva circular de uma pista de 2 faixas de trânsito pela fórmula de Volchon-Palazzo. Dados: velocidade de projeto da rodovia igual a 100 km por hora, raio da curva circular igual a 500 metros, largura da pista na tangente LB igual a 6,60. Aí esse LB já foi dado, certo? Já vai aplicar ele diretamente na fórmula. Distância entre eixos do veículo de projeto, veículo do tipo comercial, veículo do tipo CO, tá certo? Que utilizará a pista é igual a 6,10 metros. Beleza? Então aí nós temos, pela fórmula de Volchon-Palazzo, a fórmula de Volchon-Palazzo é S, que é super largura, é igual a N, que multiplica N, que é o número de faixas de rolamento, que multiplica R, que é o raio, menos a raiz de R, menos a raiz de R ao quadrado, menos E ao quadrado. A gente sabe que a distância entre os eixos do veículo, certo? Isso aqui somado, somado a velocidade dividido por 10 vezes a raiz de R, certo? Então repetindo, S é a super largura, N é o número de faixas de rolamento, R é o raio de projeto, E é a distância entre os eixos do veículo, V é a velocidade de projeto, ok? Então, com base nesses dados, vamos aí aplicar o que nós temos nessa formulazinha e calcular a super largura. Então, tendo em vista a nossa fórmula geral dada, fórmula de Volchon, vamos aí utilizar os valores que já foram dados na questão, certo? Então S vai ser igual, N é o número de faixas, são 2, certo? R é o raio dado, foi 500. Né? E, que é a distância entre eixos, foi dado 6,10 para o veículo CO. 6,10 para o veículo CO. Ficarem atentos a isso, porque nós sabemos que existe aí veículos com outras características, né? Veículos SR, veículos CO, veículos SO. A velocidade de projeto foi 100, foi dado 100 km por hora, 10 vezes o raio da curva, certo? Então, fazendo aí, desenvolvendo esses cálculos aí, teremos 2 vezes 500 menos essa raizinha aqui, ó, isso aqui dá 250 mil, que é 500 ao quadrado,
menos 6,10 ao quadrado, que dá 37,21, mais, fecha aqui o parêntese, mais essa continha aqui, né? Eu posso simplificar sem com 10, aí eu vou ficar com 10 no numerador, dividido pela raiz de 500, que dá 22,33. S vai ser igual a 2 vezes 500 menos essa diferença, aí dessa diferença daqui dá 499,96. 499,96 mais essa continha aqui, que é 10 dividido por 22,33, dá 0,447. 0,447. S é igual a 2 vezes essa diferença aqui, que vai dar um valor bem pequeno, né? Em torno de 0,04 aí, né? 0,04 vezes 2 dá 0,08 mais esse valor que sobrou, 0,447. Logo, S, a soma desse valor com esse, vai dar aí 0,527. 0,527 metros. Como falamos anteriormente, né, na prática, aproxima-se sempre a superlargura para um valor múltiplo de 0,20. Então, aproxima-se para um valor múltiplo de 0,20 metros, né? 0,20 metros. Então, a favor da segurança, né, o valor é aproximado para um valor acima do calculado que seja múltiplo de 0,20. Então, assim, a gente adota-se então o valor imediatamente superior a esse, a 0,527, que é múltiplo de 0,20, é o 0,60, né? Adota-se então S igual a 0,60 metros. Então utilizamos aí mais um recurso, né? Que foi a fórmula de Borges-Palazzo. Então, a superlargura calculada 0,60. Ok? Beleza? Vamos para mais uma aplicação de exercício de superlargura. Então vamos aí para mais um exemplo de aplicação de superlargura em rodovias, certo? Desta feita, vamos fazer uma abrangência maior, né, no sentido da gente dinamizar a aplicabilidade das superlarguras, né, e trazer isso para uma realidade do nosso dia a dia de trânsito, ok? Então aqui, né, antes de eu iniciar aqui as considerações, eu vou colocar aqui qual foi o problema que gerou esse tipo de análise, ok? Então foi visto em uma rodovia de 2 faixas de trânsito
de mão dupla, né, a polícia rodoviária que trabalha no local constatou que em um espaço de 5 anos ocorreram 3 colisões entre veículos em uma determinada curva. Diante dos fatos, um engenheiro foi contratado para uma perícia. Foi uma perícia técnica, né, para testar a qualidade da curva. Assim, inicialmente, o engenheiro resolveu investigar a qualidade da curva quanto à superlargura da pista e levantou os seguintes dados periciais. Então aqui estão os dados periciais levantados pelo engenheiro, certo? Então, segundo dados da Polícia Rodoviária, a primeira colisão aconteceu entre caminhão e caminhão, ou seja, veículo CO, que é chamado veículo comercial, né, colidiu com o veículo CO. A segunda colisão aconteceu entre um ônibus e um caminhão. Um outro veículo CO colidiu com um veículo CO. E finalmente a terceira colisão ocorreu entre um caminhão e um automóvel de passeio. Um veículo CO comercial e um veículo VP, que é um veículo de passeio. Certo? Um outro dado levantado pelo engenheiro foi que não há sinalização de limite de velocidade na curva. Não havia sinalização de limite de velocidade. Também que a velocidade de projeto da rodovia é de 100 km por hora. E isso foi um dado fornecido pelo DENIT. Então o DENIT forneceu esse dado. Um outro dado buscado pelo engenheiro foi o raio do trecho circular. Importante para ele, né? Porque ele vai precisar disso para fazer os cálculos e achar o problema atribuído a essas colisões. Então, o raio do trecho circular foi 350 metros, ou seja, esse raio foi o raio medido em loco, certo? Esse raio foi um raio medido pela equipe de topografia que foi até o campo, né, e fez um levantamento topográfico constatando que a curva tinha um raio de aproximadamente 350 metros. E por fim, foi medida em campo também a largura da pista na curva, né? Isso também estava no projeto, ok? Então assim, esses aí são os dados fundamentais, né, levantados pelo engenheiro, né, que está fazendo essa investigação. Agora vamos para a resolução dessa questão. Então, vamos para a solução desse problema, ok? Então, o que pede para ser verificado, né? Verificar inicialmente se há necessidade de acréscimo de superlargura na pista. Primeiro ponto, né? E se houver necessidade de acréscimo de superlargura, né, qual será o acréscimo mínimo dado a cada faixa da rodovia, certo? Então, na primeira verificação, um engenheiro contratado constatou que, com base nos dados da polícia rodoviária, né, a curva não está sendo segura para os veículos de projeto do tipo CO, que é o chamado comercial rígido, face ao número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo, né? Então, a primeira impressão que dá é que esses veículos são os causadores do acidente. Pode ser que seja o raio de giro associado à curva que não esteja condizente com essa classe de veículo, ok? Então, para isso, devemos aí
fazer um cálculo, né, direcionado para o veículo do tipo CO. Então vamos lá. Vamos fazer um cálculo para veículo do tipo CO, certo? Então, para veículo do tipo CO, em pista com largura básica LB, que já vimos lá em cima, que a largura básica foi de 7,20 metros, né? Pode-se utilizar a fórmula reduzida para o cálculo de superlargura, a qual é expressa pela seguinte equação. Então eu tenho, para esse tipo de veículo, uma fórmula de superlargura, né, associada a ele. Então, S, superlargura, 16,08 é a raiz de 16,08 mais o raio ao quadrado mais 37,21 dividido pelo raio mais a velocidade do projeto dividido por 10 vezes o raio. E ainda, né? E ainda a fração do raio menos a fração do raio menos 0,20. Então, para veículos do tipo CO, caminhões, ônibus, carretas, a gente utiliza essa formulazinha aí, né? Em que SCO é a superlargura associada ao veículo dessa categoria, né? Então, aplicando aí os valores que nós temos e foi dado da questão, né? Os dados coletados da polícia e os dados do DENIT, né? R é igual a 350, foi o dado retirado em campo com topografia. A velocidade de projeto 100. Certo? Menos 350 menos 0,20. Ok? Logo, S superlargura associada, né, ao veículo CO vai estar aí, né, um valor de 0,46. Logo, conclui-se que essa curva necessita de superlargura. Então, conclui-se que essa curva necessita de superlargura. Porém, esse valor que nós calculamos aqui de 0,46, né, ele tem que ser aproximado aí para um valor múltiplo
imediatamente múltiplo de 0,20, né? 0,20 metros, que é 0,60, né? Múltiplo de 0,20, né? 0,20 metros. Então aqui 0,60 é um valor múltiplo de 0,20. Ok? Um valor exequível aplicado aí a essa superlargura. Então chegamos a essa conclusão que precisamos de superlargura. O valor mínimo de superlargura a ser acrescentado na faixa para cada faixa da pista, né? Aqui foi o valor mínimo que a gente achou, né? Agora vamos aplicá-lo para cada faixa da pista, né? Se eu preciso de 0,60 de superlargura, cada faixa vai ganhar aí 0,30. Como cada faixa são duas faixas, né? Uma pista com duas faixas, obviamente eu vou ter aí, né, SO para cada faixa, 0,60 dividido por 2, que é igual a 0,30 para cada faixa. 0,30 para cada faixa. Ok? Então, está aí respondida o questionamento sobre a problemática colocada em questão aí. Ok? Com isso, nós encerramos aqui, né, as questões associadas à superlargura, né? Temos ainda mais uma questão que a gente pode considerar no próximo exercício. Então, pessoal, retornamos aí, né, com um formulário resumo para o cálculo da superlargura. Já que temos tantas fórmulas, né, é bom a gente fazer um resumo aí dessas fórmulas. Ora, para projetos em geral, né, utilizamos essa fórmula geral de superlargura, né, onde a gente encontra aí, né, repetindo, né, L é largura física do veículo, E é distância entre eixos, R é o raio de projeto, o raio da curva, né? O GL é a folga lateral do veículo em movimento, né? F é o balanço direito do veículo. O E já conhece, né? O V é a velocidade de projeto e o LB é a largura básica da pista em tangente, que pode se repetir, né? Geralmente se repete na curva circular, ok? Para veículos do tipo CO, veículos comerciais articulados, SCO é igual a raiz, ali aparece algumas constantes, né? Alguns valores constantes que possivelmente vieram de cálculos aí de integrais, certo? O R que a gente já conhece é a velocidade de projeto, velocidade diretriz, né? E o veículo do tipo SR, esse veículo do tipo SR, né, também conhecido como as unidades tratoras ou semi-reboque, né? Veículos SR, semi-reboque, são aqueles veículos truques, né, articulados que possuem aí baú, caminhão-baú e caçambas articuladas, né, de reboques.
tem essa fórmula, algumas constantes aparecem, também o raio, a velocidade diretriz, tá certo? Então, esse aí é apresentado então um resumo para que a gente faça os cálculos relacionados à superlargura. Então vamos fazer mais um exercício daí para poder a gente fechar essas aulas de superlargura. Então, jovens, vamos aí para a resolução do exercício número 5 da lista, superelevação e superlargura, né? Esse exercício encerra lá as nossas considerações sobre superlargura, certo? Então, o que pede o exercício? Calcular a superlargura necessária, né? Vocês pegam lá a sua lista de exercícios e acompanham comigo, por favor. Calcular a superlargura necessária numa curva onde temos raio R, um valor que foi dado aí, 250 metros. 250 metros por um raio. Foi dado também o LB, a largura básica, 7,20 metros, que vai nos ajudar, né, quando a gente for consultar a tabela, né? Esse valor de LB tem que ser dado. A velocidade de projeto, 100 km por hora. E também foi dito que esse veículo é SR, veículo do tipo SR, semi-reboque, né, galera? Então a letra A nos traz esses dados aí. Como é um veículo do tipo semi-reboque, a gente automaticamente, né, já se reporta a fórmula que a gente acabou de ver, né, anteriormente. Para veículos semi-reboque, nós vamos utilizar a seguinte fórmula: SR, né? SR é igual a raiz de 25,44, 25,44 mais R ao quadrado, mais R ao quadrado, certo? Mais 100 dividido por R, mais V dividido por 10 raiz de R, menos R, menos 0,20, certo? Então, temos aqui o valor de R, certo? Temos aqui o valor de V. Então, a gente já tem todos os dados aí possíveis, né? Temos todos os dados possíveis. Não precisamos aí, então, utilizar, nesse caso aí, por enquanto, o LB, né? Então, vamos lá. SR, na verdade, SR, raiz 25,44 mais 250 ao quadrado mais 100 dividido por 250 mais a velocidade do projeto 100 dividido por 10 aí por 250 menos 250 menos 0. Então só aplicação direta de fórmula aí, né? Então esse eu posso chamar, né? Fazendo essas contas aqui, né? Vocês com o calculador aí vocês vão chegar ao valor de 0,88 metros. Ou seja, isso aqui, ó, seria o SR teórico,
Na prática, a gente aproxima isso com múltiplo de 0,20, que no caso aqui é 1 metro, né? Então, prático. O SR prático. Tá certo? Então tá resolvido aí a letra A no que se refere a veículos do tipo SE, né?